Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Amanhã tem Sociedade Esportiva Palmeiras nessa data FIFA chata que a gente não gosta, que não tem jogo. Peça seu like que ajuda demais o canal. E se você não for inscrito, se caiu de paraquedas aqui, se inscreva. Você vai receber os melhores reacts, cornetadas e, como eu posso dizer, vamos tirar a máscara. Sempre estamos aqui tentando tirar a máscara da mídia tradicional, mostrando os absurdos que eles falam. Porque ainda mais depois dessa virada do Palmeiras no último domingo. E o choro não acabou. Já se foram 96 horas e continuam chorando. Tem até ex-jogador aqui que veio participar com o Arnaldo Ribeiro e com o Valentim. Os créditos estão na descrição aqui do canal. E bora lá, e quero pedir para você se inscrever no canal do Palmeiras. Meu brother tá começando um canal aqui novo, agora dando a força pra ele, tá aqui na descrição, se inscrevam lá, tamo junto, parceiro, e bora lá pra mais um react, e do lado dos comentários, se você puder hypar, ajuda muito, e agora sim, bora pro react. Bom, talvez esse seja um dos lances mais clamorosos da história recente do futebol brasileiro, né? E tá passando em looping. Quando você nivela esse lance a outros erros de arbitragem, acho que você tá errado. Só para lembrar, esse cidadão aqui, eu postei aqui no short desse canal, olha aqui no short, ele falando que em 2022, quando houve aquele apito monstro pro São Paulo na Copa do Brasil, que ele falou, o Palmeiras tá reclamando do pênalti, do impedimento, tá de brincadeira, saber perder faz parte. Que coisa, né? E sumiu as imagens do VAR, né? Sumiu no traçado linha, aí quando ganhou, tem que saber perder, faz parte. Não fez o gol, o Rafael veio aquele dia, né? E hoje é isso aqui. Porque quando tem um lance que tem unanimidade... Sim, diga mais. Todas as pessoas que, especialistas ou não, quem jogou ou não, ex-árbitro ou não, nessa convicção da penalidade, não é um lance, um erro qualquer. Não, realmente. E aí... aí tem escândalo. Tá com o Renan que jogou aqui, porque ele vai conseguir falar melhor sobre todos os lances que a gente mostrar. O Renan, porque é ex-jogador de São Paulo, ele vai poder falar melhor. Nossa, então, galera, deixa eu me preparar aqui. Eu vou até me acomodar na cadeira aqui, porque agora ele vai me explicar o que aconteceu. Peraí. Eu só cito aí duas questões envolvendo esse pênalti clamoroso. Ele não é um lance isolado do jogo, como foi o do Vitor Roque no Allianz Parque, que também foi uma falha clamorosa e unânime, naquela vez, do Flávio Rodrigues de Souza. Ele está envolvido num contexto de vários outros erros do Ramon Abate Abel e de como ele conduz e inibe o VAR com a sua atuação em campo. O VAR, menor que ele, entre aspas, na cabine, acaba dizendo amém para tudo o que ele fala, inclusive, repetindo as palavras. E aí, para mim, é o principal problema, e por isso esse áudio demorou tanto tempo para ser divulgado, e por isso, segundo matéria do nosso companheiro Rodrigo Matos, aqui no UOL, o chefe da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra, não queria que os árbitros fossem afastados preventivamente, né? O desconhecimento da regra mostrado. E o pior é que ele tem razão em falar sobre tudo que está sendo falado aqui, mas o problema é o clubismo, né? Onde ele quer chegar com isso aqui? Ele tá levantando essa bandeira desse jogo. E lances assim, erros assim, tem toda rodada. Todo jogo. Contra o Mirassol Fluminense teve, no jogo do Sport, no jogo do Flamengo e Cruzeiro, no jogo... Qual foi o jogo que teve? A Vasco e Vitória, Bragantino e Grêmio. Foi um pênalti absurdo marcado. Cadê a comoção? Cadê o histerismo? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu tô sendo... olhando pelo lado mais favorável ao Ramon Abate Abel. É o mais favorável. O desconhecimento dele da regra de o escorregão, a coisa involuntária, também ser uma infração, que é uma coisa básica de quem acompanha as regras básicas do futebol. Esse desconhecimento, para mim, aniquilam a alcunha que ele tinha de principal árbitro do país e arrastam com ele e com o VAR, ou com os caras que... E os pênaltis do Luciano? A opinião dele, não quer falar, não? da arbitragem do futebol brasileiro, Rodrigo Sintra.
Se o Ramon Abate Abel é o principal árbitro do Rodrigo Sintra, o árbitro para a Copa do Mundo, e não sabe que um escorregão involuntário, mas completamente avassalador, consiste numa infração, e no caso de dentro da área pênalti, estamos realmente perdidos. Ele não serve. Ou quer dizer, então, que vocês achavam o Ramon Abate Abel um grande árbitro antes desse jogo? Vocês achavam? Pra mim ele é ruim há muito tempo. Ele é ruim, aquele Wilton Pereira Sampaio é terrível, porque foi pra Copa do Mundo. Isso quer dizer que o cara é bom? Aonde? Aonde? O Brasil tá lotado de árbitros ruins. Lotado. O Klaus, que pra mim é o melhorzinho aí desses aí, fez uma bobagem outro dia. Meio que o árbitro também vai errar, mas onde vocês acham que tem árbitro bom? Vocês tiraram esse contexto agora, vocês tiveram essa certeza depois do clássico São Paulo e Palmeiras, que seu time tomou uma virada, tomou 3 gols em 20 minutos, é isso? O Ramon Abate Abel e o chefe dele tem que saber perder, meu querido. Por não instruí-lo no básico, numa regra básica do futebol. Então, para mim, é quase essa é uma exposição que destrói tanto Abel, Ramon Abate Abel, quanto Rodrigo Sintra. É um dos erros mais clamorosos da história do futebol brasileiro desde a introdução da história. O Abel, inclusive, concordou com a marcação, né? Foi o mesmo. Eles são soberanos, né? Na entrevista coletiva pós-jogo. Renan, seu comentário acerca do áudio. E assim, ele fala tão assim, efusivamente, né? Escorregou. Só faltou ele falar, avante palestra, porque é inacreditável a má vontade que ele tava no lance, né? Escorregou. Cara, é assim... Os caras estão muito putos, na moral. Eu parto do princípio que a maioria das faltas que acontecem no jogo são involuntárias. A maioria. O cara não quer fazer a falta, mas ele chega atrasado, né? A não ser aquele puxão para quebrar um contra-ataque, alguma coisa assim. Do contrário, é o cara que chega atrasado, dá um carrinho, faz uma falta. A maioria das faltas são assim. Certo? Não é porque o cara escorregou que não é falta. Também tem falta com escorregão. E se eu não me engano, o Arnaldo, o Furlan, no meio da semana, quando ele apita um outro jogo de extrema importância, Flamengo e Cruzeiro, se eu não me engano, ele deu uma falta por um escorregão de um jogador do Flamengo. Não deu falta. Ele não deu falta. Isso é a falácia que vocês colocam. Isso daí é a cara de pau que vocês têm. Isso daí é o cinismo de vocês. E eu tô aqui pra isso, pra mostrar o quanto vocês mentem. Já mostrei lá ontem no Contra Tudo e Contra Todos o seu pilhado, o seu Mauro César. Porque falaram que esse lance do Alexandre foi falta. Foi falta coisa nenhuma. O Ramon Abate Abel nem falta deu. Os outros dois lá falaram que o juiz deu cartão amarelo pra ele. Agora o seu Renan tá vindo com a mesma falácia pra tentar justificar o argumento. Tá mentindo, meu querido. Você tá mentindo. O Mauro César já pediu desculpa. Vai pedir desculpa também? É bom assistir um pouquinho mais o jogo, porque o clubismo cega e engole o choro. Eu não vou me lembrar agora. Meio de campo, né? Tá o outro também. Ao outro. No campo. Ao outro desinformado. Foi de um jogador do Flamengo. Se eu não me engano, foi o lateral esquerdo do Flamengo. Né? Então... Alexandre. Então, dentro da área, a mesma coisa. Esse lance é um absurdo. Peraí, ontem eu já desvendei 2, vou desvendar mais uns 3 aqui agora, porque o seu Arnaldo Ribeiro sabe da verdade. Só que esses caras não têm compromisso com a verdade com vocês. Eles querem manipular vocês. Eles querem que vocês assistam, porque eu gosto de ver outros comentaristas que não são palmeirenses comentando de futebol, eu gosto. Mas aí ele tenta fazer a manipulação. Vejam aqui agora na tela o lance do Alexandre, vê se o juiz deu cartão. Olha aí, para desmascarar, para eu comprovar aqui com fatos reais de que eles estão mentindo. Eles sabem que estão mentindo. Isso aqui é falácia pra... brincadeira. É o maior escândalo da história do Campeonato Brasileiro, na minha visão. Né? Eu sou um pouquinho mais jovem do que o Arnaldo, tem que rir desses caras. O que eu me lembro é o maior escândalo do Campeonato Brasileiro. Eu fui comparar com aquele lance do Corinthians e Inter, no pênalti do Fábio Costa no Tinga, há 20 anos atrás, em 2005. Mas lá não tinha o VAR. Então, esse aqui é o pior escândalo, é o maior, escândalo da história do Campeonato Brasileiro. Um detalhe, prejudicando o time que está jogando em casa, isso eu nunca tinha visto. Ah, não? O normal, o que é? Engraçado, o Palmeiras perdeu um Paulista que voltaram um pênalti. Vocês nunca viram? Nunca viram? Voltou um pênalti. Não interessa se não tinha VAR. Marcado um pênalti, depois de 10 minutos ele voltou atrás, porque alguém apitou, falou pra ele que não foi. E aí?
Dá pra comparar? É prejudicar o Grêmio que está jogando fora contra o Red Bull. É prejudicar, entre aspas, na minha avaliação não foi, mas o Corinthians fora contra o Inter no último lance, quando é chamado o VAR. Aí você até consegue, dentro de casa, torcida única. Ué, qual o problema? Lance, não pode não? Bem falou no começo, a gente vai ver os outros lances ainda, a gente vai ouvir o áudio do VAR dos outros lances também. Mas esse lance é um absurdo. E quem começa uma análise acerca desse jogo sem colocar o pênalti como a principal Que clubismo. pauta, o cara não tem capacidade de analisar futebol. Quem não tem capacidade são vocês, que não falam dos lances contra o São Paulo. Da abraçada do Bobadilho, do Alan Franco na cara do Sousa e da falta do Bobadilho que é para vermelho, que é o segundo amarelo. Isso vocês não falam, isso vocês não têm, vou concordar, vocês não têm capacidade de analisar futebol, não tem. E eu estou aqui dizendo, para mim foi pênalti do Alan, foi pênalti, mas vocês, né, reconhecer isso, não dá. Bom, na minha visão, todo respeito. Todo respeito. Com todo respeito a todos os analistas, e eu ouvi muitos a respeito desse jogo, ouvi muitos. Naquele dia de domingo para segunda, eu acordei 3 horas da manhã, eu assisti o jogo todo, eu assisti a live do Arnaldo inteira, que deu 2 horas e 13 minutos. Do Arnaldo. Então chupa. E os programas naquele dia de manhã, porque eu estava só muito pé da vida com o pênalti. Só que depois eu fui vendo com mais frieza e tem outros detalhes acerca do jogo. Mas quem começa a analisar esse jogo sem colocar como primeiro ponto jogo 2-0 do time mandante, jogando em casa, time mandante, óbvio, jogando em casa, torcida única. Se não colocar o pênalti como principal pauta, o cara não tem capacidade de analisar futebol. Não pode estar na televisão analisando futebol. A partir daí, a gente pode ver outras coisas que aconteceram no jogo. A partir daí, a gente pode ver outras coisas. 2 minutos antes não pode ver o Bobadilho expulso, não pode. Isso aí não pode falar, porque aí vai quebrar o argumento deles, né? Aí quem vai ser a desculpa da virada histórica dentro do Morumbi? Mas esse pênalti é um absurdo, e como o nosso treinador falou, é um escândalo que coloca, na minha visão, coloca em xeque a credibilidade do campeonato. Mas você vai chorar. Bastante gente comentando, vamos ler os áudios, depois a gente vai na opinião de vocês acerca de tudo. Vai ler o áudio? Superchat, evidentemente, tem prioridade. O Edson Júnior, vai ser um escárnio ver esse árbitro apitando um jogo de Copa do Mundo. Vamos ver se ele vai seguir sendo FIFA, né? Quais vão ser as medidas daqui para frente. O campeonato tá em xeque, gente. Vou parar com os vídeos. Quero ver esse contato. Eu sei, mas tocou nele. Cartão amarelo. Não, olha só, pela 2 aqui. É um jogador que toca na bola. Ele tomou amarelo aqui, o Andrés? Ele tomou amarelo, que pisou no pé do jogador. Mostra uma outra Ele imagem até lateral. raspa na canela, tá? Pisou no pé. E o contato posteriormente, o contato mais forte é embaixo, tá? Tem um contato que não é pleno na canela e posteriormente o contato embaixo junto com o pé, tá? Número 8, tá? Cartão amarelo. Deixa eu ver Deu amarelo. velocidade real. Deixa eu ver a velocidade real. Não, 16. Deu 16 segundos. Né, pra vermelho, né? Pro São Paulo. Olha o Luciano reclamando. Olha lá, reclama de ter nascido. Deixa eu dar uma olhada se Olha lá, não eles um lance indignados, que ó. ele, se ele despreza a disputa da bola e vai por cima, tá? Mas você vê o jeito que tá. Vocês percebem que só tem lance pró São Paulo, né? Só. Vai fechado, vai fechado. Vai fechado. Não dá paz. Concordo. Você vê o que é a complexidade de pegar futebol brasileiro? É pega o pé, a intensidade média, seguimos, tá? Engole o choro! O Marcos Antônio chutou a sola do... Vai André você Pereira. primeiro, Renan. O Renan é volante Renan, contra então. volante. Vai você primeiro. Cara, Já chutou muita sola, Renan? Já chutaram muito a sua sola? algumas vezes. E eu também, o contrário também. Mas assim, esse lance, quem chutou a sola foi no outro lance, no do Rigoni. Aquilo ali era uma disputa de bola que o Rigoni deixa a sola para o Daverson chutar a bola. Ele não pisa no pé, É na muito bola, soberano, né, mano? e, consequentemente, no tornozelo do Daverson. O risco de lesão ali é zero. É a pancada, só. Nesse lance, é o contrário. Você vê que ele pisa na bola, mas ele já vai voluntariamente deixando o pé na canela do Marcos Antônio,
com o pé apoiado no gramado. Isso coloca um risco muito grande de uma fratura ali no tornozelo, né? Então, e ele depois pisa no pé e em nenhum momento ele tem ação de, como que eu explico, ação de tentar tirar o pé, sabe? Quando você viu que já não, a bola já foi, você tenta tirar o pé, não. Ele pisa na canela, raspa a canela do Marcos Antônio e vai descendo e pisa no pé dele ainda. Para mim, é uma expulsão assim muito clara. E ele falar que o Marcos Antônio chuta a sola do pé do O campeonato tá manchado já, né? Isso é um absurdo. Cada vez que eu ouço esses áudios é assim, cara. É bizarro, né? Cara. É bizarro o cara falar um negócio desse. É bizarro. O cara não tem entendimento nenhum do trabalho dele e do futebol. E do jogo. Ele não tem noção do jogo. Do que é, de fato, a ação voluntária, involuntária. Do que é do que é ação de tentar tirar, de tentar evitar aquela ação. Cara, é bizarro isso daí. Vocês já imaginaram a gente elimina esses caras da competição da Copa do Brasil assim? Esses caras iam morrer, mano. Nesses dois lances, esses dois primeiros áudios, é bizarro o que aconteceu. Então você coloca acho que ali tem um espaço de 5 minutos entre um lance e outro, acho que nem isso. Isso. Acho que menos até. Do pênalti para essa... Menos, seria um pênalti? Era para ser 7-0 pro São Paulo. Probabilidade de gol e mais uma expulsão. Cara, eu tenho visto de domingo para cá o Arnaldo em diversos CNPJs aí falando a respeito de... como que você fala, Arnaldo? Que tem que investigar, né? Sim. Tem que investigar, porque na história, eu não me lembro de um time dentro de casa tomar uma virada, tomar 3 gols em 20 minutos. Dentro de casa, torcida única. Olha, isso aí tem que investigar mesmo, porque isso aí é histórico. Acho que é isso que você fala, né? Exato. Que tem que investigar esse jogo. Qual foi a orientação pré-jogo do comandante da arbitragem, se teve alguma orientação. Porque, cara, é uma arbitragem, e repito, sempre contra o time mandante. Sempre contra o time... Cara, vocês percebem que o comentário deles que é tipo assim, que o árbitro tem que ser caseiro, né? Olha, ele tava no Morumbi, então quer dizer que tu joga casa e fora tem essa diferença? Tem que ter essa diferença de critério? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É bizarro o que a gente tá vendo a respeito da arbitragem nesse jogo. Não tem lance, só tem lance do São Paulo? Valentim, o próximo lance é o do Gustavo Gomes. Estão chorando até do gol. O pisão do Gustavo Gomes. No Tapia também, no Tapia. Se você puder rodar, a gente já emenda os dois, porque eu acho que faz parte de um fio. Os 3 lances fazem parte de um fio, sendo que o que a gente vai ver agora é no finalzinho do primeiro tempo, né? O que a gente vai ver na sequência. A gente viu o pênalti, que é o mais tempo, né? Isso. A gente viu o pênalti, que é o mais escandaloso. Essa solada que para mim também é bem clara, só destaco no que a gente viu até agora, a colocação perfeita do árbitro, e como o árbitro, de uma forma até arrogante, não dá espaço para o VAR palpitar em nenhum dos 2 lances, mas eu acho que tudo começa, para mim, nesse fio, no pisão do Gustavo Gomes no Tapia no final do primeiro tempo. É a minha análise geral. Bota aí, vamos ver. Se você quiser rodar, aí eu falo sobre os 2 e a gente escuta o Renan também. O Enzo Dias foi a entrada no gol, né? Ele faz o cruzamento e toma uma entrada por trás, né? Por isso que eu confundi. É isso, no cruzamento que ele dá para o Tapia, né? Isso. Para mim, esse é o lance mais grave do jogo, na minha opinião. E que condiciona toda a arbitragem dele e que deixa o jogo suspeito. Talvez desculpa, gente, não dá para ficar sério. De forma intencional, mas você percebe que desde esse lance, o Ramon Abate-Abel faz de tudo para não definir o jogo a favor do São Paulo, que vencia por 2-0, em 3 lances muito próximos. Esse, não é possível, mano. O cara acha que o cara entrou no jogo para fazer... Olha... pênalti e depois o Andreas Pereira. Reparem também que neste lance o áudio mostra que o VAR, diferentemente dos outros 2, tenta... Que coisa mais linda eu vi isso, cara. E é inibido choradeira. Na sequência pelo Ramon Abate-Abel. O VAR fala, eu quero ver... E assim, o Renan jogou, eu joguei não profissionalmente. Evidentemente
É, o Alan Franco não Gustavo deu uma Gomes abraçada na poderia cara evitar o porque pisão. quis, né? Ele Não. pisa de forma proposital no jogador do São Paulo. De forma ele poderia ter recolhido a perna, pisado fora, pisado na grama, deitado, caído junto. Não, ele pisa de forma proposital. E aí, para mim, é o primeiro momento em que o Ramon Abate Abel faz de tudo para não definir o jogo. Esse lance é cartão vermelho, agressão, expulsão, e aí a Inês é morta. 2-0 com um jogador a mais no final do primeiro tempo. A partir daí, os lances são sequenciais, né? Praticamente o início do segundo tempo, o pênalti clamoroso, a questão do Andreas. Então são três Fantástico! intervenções do árbitro pessoais para não deixar o São Olha, se você ficou aqui até agora, parabéns, você é um monstro e eu tenho certeza que você já riu muito, eu tenho certeza disso. Paulo em uma vantagem maior do que ele tinha. Isso aqui é um circo. Só para o Renan arrematar, só uma pílula em relação ao Andreas. O Andreas, para mim, ele não é desleal como às vezes é o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é desleal então, agora. Eu não vejo na jogada do Andreas uma intenção prévia de pisar ou de ir na canela, mas ele deixa o pé também até o movimento final. E aí, como trabalha bem o Palmeiras, né, do presidente ou da presidente, passando pela direção, pelo Abel em relação aos jogadores, é uma coluna mestra. O trabalho de preservação de imagem do Andreas Pereira no dia seguinte, que foi até o Fantástico. Fantástico tem de segunda-feira? Fantástico não, Jornal Nacional. Fantástico seria no domingo à noite, né? Tô chorando até porque o jogador foi incrível, é incrível. Junto, inclusive, com nossos companheiros de mídia. Então, o Palmeiras trabalha muito bem. E para jogar contra o Palmeiras, você precisa trabalhar muito bem também, senão você vai perder. Inclusive, 9 jogos sem ganhar, tá? Freguesão. Então, vocês viram aqui os fregueses falando, completamente clubista, completamente mentirosos, né? Porque falaram que o Alexandre... Por que eu tô falando mentiroso? Eu tô falando isso pelo que foi falado aqui. Que o lance do Alexandre foi falta, que ele tomou amarelo. Mentira, nem falta o Ramon Abate Abel deu. Aí eles falaram de critério. Ele manteve o critério. Ele não deu o pênalti do Alan, porque foi escorregão, foi a mesma coisa do Alexandre. Então, aí eu fico pensando, é só desinformação ou é vontade mesmo de tentar, né? E os lances do Palmeiras, nada, né? Tá certo. Muito imparciais. Tamo junto, galera. Grande abraço pra você. Obrigado por você ficou aqui até agora. Você é um monstro. Tamo junto. Até a próxima. É muito bom ver esse choro, de verdade.